O assunto de hoje é o que a Bíblia diz sobre a avareza, tá? Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou ler Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer que membros são esses: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E ele ainda diz mais no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Guarde bem essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar por um instante. Soberano Deus e eterno Pai, nós lemos aqui a tua palavra. E eu te louvo pela tua palavra, pois ela é poderosa, muito poderosa. Ela não precisa dos homens para ser como é. Então eu peço, Pai, que pelo poder da tua palavra nós possamos ministrar, pelo poder do Espírito Santo, pelo auxílio do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pois bem, esse versículo de Colossenses 3,5, uma ordem direta do apóstolo Paulo, quando ele exorta a igreja, né, de Colossenses, dos irmãos em Colossos, a santidade, né? E aí ele dá uma ordem em meio à exortação: mortificai. É imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem direta. O que é mortificar? É fazer morrer, literalmente. E ele diz, os vossos membros que estão sobre a terra. E então, depois que ele declara isso, ele vai dizer que membros são esses, né? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, tá? Se nós formos parafrasear, né, o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 19, é interessante a gente fazer esse paralelo, porque Paulo está falando de mortificar algo que Jesus disse que é do coração humano, né? E aí a gente vê o paralelo entre uma coisa e outra. Quando Jesus disse aqui, em Mateus 15, se não me engano, versículo 19, diz, porque do coração procedem os maus desígnios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas coisas são natural do coração humano, né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer morrer esses membros que brotam do coração humano sem a necessidade alguma de qualquer coisa externa, tá? Então, aqui, quando Paulo fala sobre a avareza, ele classifica ela como idolatria. E a idolatria tem relação direta com a rebelião, com o pecado de rebeldia. Rebeldia, idolatria, avareza e mais um, que é a feitiçaria. Todos esses pecados, eles são conjuntos, né, de uma só coisa. Então, isso aqui é a face horrorosa de um monstro terrível, tá? E aí, por ser tão monstruoso como é, a Bíblia tem palavras fortíssimas a respeito da avareza, tá? Nos dias atuais, nós precisamos realmente pregar, né, sobre esse assunto, devido à proporção da seriedade que a Bíblia trata esse assunto, né, com relação a amar o dinheiro, a ser avarento, né, porque é a mesma coisa de ser idólatra, é a mesma coisa de ser feiticeiro, é a mesma coisa de ser rebelde, tá? A avareza é um mal terrível. E aí, para a gente começar aqui a nossa explanação bíblica, nossa exposição bíblica de Colossenses 3,5, né, e pegando isso de forma temática para passear na Bíblia, para saber o que a Bíblia diz sobre a avareza, aqui a gente já tem um ponto: a avareza é idolatria, tá? Amar o dinheiro é ser um idólatra. E aí a palavra de Deus, tá? Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá
no capítulo 6, 1 Timóteo 6, no versículo 10, que as pessoas costumam dizer, pregadores evitam esse texto. Não, não evitam. O pregador tem que pregar esse texto quando Deus ordenar. O pregador que evita esse texto é um falso profeta. Então, vamos lá. O que diz aqui? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nos dias atuais, meus amados irmãos, a grande verdade é que muitos dos que se dizem ministros são avarentos. São pessoas que amam o dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que a gente observa, né, na atualidade, escândalos tais que nem as pessoas que não conhecem a Deus são capazes de produzir. A gente vê homens que se dizem de Deus, ministros, que deveriam estar dando exemplo, sendo um bom testemunho, envolvidos com todo tipo de coisa errada e terrível, né? Coisas essas que um homem de Deus jamais deveria estar envolvido. Qual é o motivo, pastor? Em muitos casos, o motivo é exatamente esse: amor ao dinheiro. O camarada faz uma campanha na igreja, qual é a razão? Dinheiro. O sujeito abre mais um culto no meio da semana, qual é a razão? Dinheiro. Ele oferta um envelope para determinada campanha. No fim dos... trocando em miúdos, o que ele está querendo? Dinheiro. Ofertas voluntárias, alçadas, dízimos, extras, né? Hoje em dia tem igreja que tem trízimo, né? Então, assim, sabe, a coisa está tão escancarada, o amor ao dinheiro de alguns desses avarentos é um negócio tão escancarado, são donos de jatos, fazendas, helicópteros, carros de luxo, roupas de grife, né? Essas pessoas, elas são tão imorais, né, na sua prática, que elas não têm limite. E o mundano, ele ama a ostentação. E essa ostentação tem entrado dentro do meio do povo de Deus e as pessoas estão indo nesse mesmo ritmo. O negócio é ostentar, e quanto mais ostenta, mais seguidores a pessoa consegue, né? Mais atenção, mais audiência, mais ibope a pessoa tem. E aí a gente vê essas loucuras no meio cristão de modo geral, né? Verdadeiras bizarrices.